Os acontecimentos que fazem a história do Brasil e do mundo estarão em seu rádio a partir de agora, no Jornal da Manhã, com a equipe da Verdade pela Difusora. Bom dia. Manaus amanhece encoberta por uma névoa úmida. Isso pode significar dia de muito calor, mas o clima-tempo fala em 32 graus na máxima e na probabilidade de 5 milímetros de chuva. No momento, aqui na rede difusora de rádio no Palácio do Comércio, no sítio histórico da cidade, 24 graus, com 99% de umidade no ar. Domingo 14 de maio é o 134º dia do ano no calendário gregoriano, 135º em anos bissextos. Faltam 231 para acabar 2017. Dia de São Matias e o dia de São Vítor e Corona. É dia das mães, dia do seguro e dia de Ísis, ocasião em que era comemorado o encontro dessa deusa com os restos mortais de seu amado Osíris. A história registra que em 1897, o físico e inventor italiano Guglielmo Marconi faz a primeira transmissão de rádio da história dos Estados Unidos da América. 1939, Lina Medina se torna a mais jovem mãe da história da medicina. 1948, independência e a criação do Estado de Israel. 1952, o Esquadrão de Demonstração Aérea Brasileiro, conhecido como Esquadrilha da Fumaça, realiza sua primeira exibição oficial. 1950, em 2005, estoura a crise política brasileira, conhecida como Escândalo do Mensalão. 2013, é permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo o território brasileiro, através de resolução do Conselho Nacional de Justiça. 2015, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconhece o poder investigatório do Ministério Público do Brasil. O que é destaque nesta edição? Macron toma posse como novo presidente da França. Moro diz que juiz não pode julgar pensando em consequências políticas. Pastores perdem passaporte diplomático. Saúde, entrevistas, agenda, humor e a discografia com Chico da Silva estarão na maior e melhor revista do rádio. É o Jornal da Manhã especial de domingo que começa agora. 6h36 em Manaus. E hoje é Dia das Mães, de início cumprimentando e parabenizando todas as mamães pelo seu dia. É comum no mundo contemporâneo a comemoração do Dia das Mães em todo o segundo domingo de maio. Essa data já se tornou sinônimo de afeto, carinho, consideração pelas genitoras e também símbolo de consumismo. A despeito do viés mercadológico, o Dia das Mães é uma data de singular importância para o mundo ocidental, sobretudo por reforçar os vínculos familiares. Mas, como o segundo domingo de maio passou a ser considerado mundialmente como o Dia das Mães, desde a Idade Antiga há relatos de rituais e festivais em torno de figuras mitológicas maternas e de fenômenos com a fertilidade. Na Idade Média havia também muitas referências a respeito da figura da mãe, sobretudo o simbolismo judaico-cristão com as figuras de Eva e Maria. Mas foi apenas no início do século XX que as mães passaram a ter um dia oficial para serem homenageadas. A escolha da data todo o segundo domingo de maio remete à história da americana Anna Jarvis. Anna Jarvis perdeu sua mãe, Anne Marie Jarvis, em maio de 1905 na cidade de Grafton, no estado da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Com a morte da mãe, Ana, diante do sofrimento e da dor que sentiu, decidiu organizar, com a ajuda de outras moças, um dia especial para homenagear as mães na igreja metodista, todas as mães, e para ensinar às crianças a importância da figura materna. Aqui no caso do Brasil, o Dia das Mães foi comemorado pela primeira vez em 12 de maio de 1918, na Associação Cristã de Moços de Porto Alegre. Em outros lugares, houve também outros focos de comemoração no mesmo teor, geralmente associados a instituições religiosas. Mas foi somente em 1932, durante o governo provisório de Getúlio Vargas, que o Dia das Mães passou a ser celebrado segundo o molde dos Estados Unidos, isto é, em todo o segundo domingo do mês de maio. E assim surge
o Dia das Mães. 6h39 em Manaus. As nossas primeiras notícias: o presidente eleito da França, Emmanuel Macron, assumiu o cargo neste domingo em uma cerimônia no Palácio do Eliseu. A posse começou pontualmente às 10h, 5h da manhã de hoje em Brasília, e seguiu um protocolo rigoroso. Na eleição do último dia 7, o centrista recebeu 65,1% dos votos contra 34,9% de sua rival, a ultradireitista Marine Le Pen. Às 11h08, no horário local, o agora ex-presidente François Hollande deixou o Palácio do Eliseu sob aplausos. Diferentemente aqui do Brasil, o presidente francês não faz um juramento à nação. À tarde, Macron se reunirá com uma delegação do Comitê Olímpico, daqui a pouco, portanto, o Comitê Olímpico Internacional, que está em Paris para uma visita de 3 dias visando a atribuição da cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2024. A capital francesa concorre com Los Angeles, nos Estados Unidos. O novo presidente francês também fará um discurso no final da tarde na sede da Prefeitura de Paris, com transmissão nos telões instalados na esplanada do governo municipal. A primeira viagem internacional de Macron como presidente deve ser para Berlim, um dia após a posse, para um encontro com a chanceler Angela Merkel. O fortalecimento da União Europeia e da zona do euro devem ser temas principais. A Alemanha como primeiro destino oficial é uma tradição entre novos presidentes franceses. Segundo fontes próximas ao novo presidente, ouvidas pela agência Reuters, a nomeação do próximo primeiro-ministro deve ser anunciada amanhã, com o início dos trabalhos de governo já no dia seguinte. Tenho a alegria e a satisfação de conversar com Josué Filho. Bom dia, Josué. Surpresa, Paulo. Tava pensando até que não estava me ouvindo. Deixa eu baixar aqui o rádio, por favor. Bom dia, Paulo. Bom dia, Josué. Bom dia, queridos amigos da Difusora. É uma alegria imensa e até uma surpresa, até gaguejei. Eu estava aqui ainda preparando o que é que eu ia dizer, né, sobre o Dia das Mães. Peço até que a gente deixe para daqui a pouquinho, que eu estou terminando a oração e o rádio ainda está alto, está numa microfonia e nem me avisaram nada, Paulo. Se botar a cortina, tudo bem. A verdade verdadeira é que mãe é uma simples mulher no mundo que tem um pouco de Deus e muito de anjo. Na realidade, Paulo, nós já atingimos, fomos até muito sexy. Aliás, você ainda está sexy, eu já passei. É que todo dia é dia da mãe e, inteligentemente, no mundo capitalista, bolou-se o dia do papai, dia do namorado, dia da mulher, dia da mãe, mas isso gera um conflito àquele que não tem o bem material a dar. Então eu queria hoje dizer para você, mãezinha, que não vai ganhar nenhum presente, que você vai ficar muito feliz do seu filho estar com saúde, lhe dar um beijo, fazer uma carta, um cartão, dizer uma palavra: eu te amo, mamãe, e muito obrigado por você ter me criado e ter me educado. A figura da maternidade, ela é santificada pelo próprio ato do nascimento. Uma mãe que amamenta, ela imuniza o seu filhinho durante 6 meses. Ela não menstrua. A mãe que amamenta, que pariu naturalmente, em regra geral, na estatística, ela tem mais saúde do que a mulher que não teve filho. A maternidade é divina. Não é à toa que a figura da mãe de Jesus, né, mãe mesmo, né, mãe aqui na terra, que foi escolhida para educar o menino Jesus, é santificada. Maria é o nome mais escolhido. Maria é a Santíssima. Ainda ontem, uma festa muito bonita em todo o território nacional, mas sobremodo ontem, o 13 de maio, em Portugal, e quase por coincidência cai no Dia das Mães. Eu tenho uma história muito bonitinha, mas triste, porque é uma criança que morre, é uma mãe que não aceita aquela morte,
e a criança morre depois de dias de tratamento de radioterapia. E quando ela vai receber a notícia, ninguém tem coragem de dar ela. E ela disse: diga-me a verdade, o seu filho você não vai ter que levar para casa. Mas antes de tirar, a senhora quer um caixinho dele? Tirou o caixinho, levou, e ela disse: meu Deus do céu, como é que tu, meu pai, meu Deus, meu Jesus, faz isso comigo? E sepultou o filho, foi dormir com o caixinho do lado. Quando ela acorda, tem uma carta ao lado dela, dizendo: mãe, eu não te abandonei. Eu estava lá como estive quando meu filho foi crucificado. Agora vou deixar o teu filho falar contigo. Mamãe, eu conheci Jesus. Ele é muito diferente, sabe? Muito diferente de tudo que aparece nessas fotos. Ele é simples, ele conversou comigo. E eu disse: Jesus, meu Deus, eu queria escrever uma carta para minha mãe. Sabe, mamãe, meus avós vieram me buscar, o lugar aqui é muito bonito. Eu não tenho mais dor do câncer nenhuma. Aquilo tudo passou. Aqui tudo é bom, tudo é diferente. E foi dizendo: olha, mamãe, os meus brinquedos dê para outra criança, ou se a senhora quiser, adote um menino. Mas se a senhora quiser, adote uma menina. Só que ela não vai gostar dos meus brinquedos. Mas eu tô com a senhora, pode administrar a sua vida. Eu vou sentir saudade. Eu tô escrevendo essa carta porque eu pedi a caneta de Deus, mas ninguém fora a senhora vai conseguir ler, porque a caneta de Deus só foi feita para as mães leis. Os outros que olharem vão encontrar um papel inteiramente branco. Fique tranquila, a senhora vai viver ainda muito. Um dia, eu, o vovô e a vovó estaremos aqui esperando a senhora. Vá, faça o que a senhora quiser. Eu estarei sempre perto da senhora. Não é porque eu estou um pouco distante que eu não estou junto a ti. Mamãe, eu estarei sempre contigo. Essa, Paulo, é a historinha que eu tentei adaptar e totalmente de improviso, que conta que só Deus bolaria uma caneta que, escrevendo num papel, só a mãe do filho perdido. Por isso que muitas mães se consolam quando perde o filho. Muitas vezes a gente não sabe se aquela criança que se foi muito cedo poupou a mãe de mais sofrimento, ou se lhe daria até grandes orgulhos. Mas no consolo da fé, aquela mãe não foi feita para enterrar filho, nem pai. Isso é uma preocupação toda. Vai voltar, para onde tu vai, aquele lance todo. É porque é terrível. Os filhos enterram os pais, mas os pais não devem enterrar os filhos. Dói muito. Mas no Dia da Mãe uma mensagem também de responsabilidade às mães atuais. Eduquem como vocês forem educadas. Quem manda na casa é papai e mamãe, não é menino que manda dentro de casa. Corda curta, cobrança, disciplina. A vida é uma história de hábito. Mãe é mãe. Quando minha mãe me batia, Paulo, que eu reclamava que doía muito, ela dizia assim: não dói mais do que a minha mão. Quando eu fui no colégio interno, 4 anos, lá com 9 anos de idade, para o Rio de Janeiro, uma cidade que eu nunca tinha visto, chorava toda tarde e dizia isso para a mamãe. Ela dizia: você não chora mais do que eu. Então, mãe é a que educa, que ama pensando no bem do filho. Mãe não é aquela que diz: meu filhinho nunca tinha matado ninguém. Isso foi muita humilhação para ele, ele teve que reagir. Cadeia tá cheia desse depoimento. Então, também não acredite tudo de bom que uma mãe diz do seu filho, porque de mal você nunca ouvirá, porque mãe é mãe.
Mas, Paulo, quero aproveitar o Dia das Mães para mandar alguns abraços de aniversariantes, como a ilustre desembargadora Graça Figueiredo, que fez um magnífico trabalho no Tribunal de Justiça e que hoje aniversaria, marcando com letras de ouro o calendário. E amanhã, no dia 15, a doutora e minha filhada, Patrícia Holanda Vital, filho do Miguel Vital e da Graça Holanda Vital, um grande abraço, muitas felicidades. E também aproveito para cumprimentar ao Davi Alves de Melo Júnior pelo seu aniversário e a Isabela Russo, filha do nosso querido Geraldo e da Glaí, com votos de muitas felicidades a todos eles. E colocando-me à disposição, Paulo, para o nosso bate-papo de domingo, mas me parece que o padre chegou, né? Ainda não, Josué. E aproveitando, Josué, só um espaço aqui para estender o tapete vermelho aos aniversariantes, por favor. Vamos lá. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. 6h50 em Manaus. Josué, tudo é expectativa. Como o céu estava hoje, né? Amanheceu raibão total, uma neblina. Névoa úmida, Josué, é o nome disso. Como é? Névoa úmida. Essa névoa úmida, que é uma cerração, uma neblina, ela impediu os voos, o pouso e decolagem durante pelo menos umas 2 horas, Paulo? Não, Josué. Fizeram por instrumento. Por instrumento. Estamos modernos. Agora, Paulo, isso caracteriza mais ou menos o fim do inverno, né? Do período chuvoso e a chegada, né? Do verão. Eu sempre gosto de me guiar, Paulo, pela intensidade das chuvas, que são chuvas, mas não é mais aquela violência toda de 50, 60 centímetros, é 15, 20, 10, e depois a noite bonita que fez, né? Depois da chuva de ontem à tarde. Muita chuva. Também assim foi na sexta-feira. Agora tá chovendo assim, né? Tipo 3:30, 4 horas, 5, e quando é de noite, a lua ontem não gritou oba, não sei, tinha muita nuvem, mas esteve muito bonita na quinta e na sexta-feira, a lua da loucura dos namorados, a lua que desperta todos os sentimentos dos poetas, nos loucos, nos nascimentos. Papai adorava isso. A lua é marcante na terra, né? E dizem que onde tem água, ela influencia. Mas você fez uma pergunta de ordem geral, assim também está o Brasil, está começando a clarear, viu, Paulo? Pois é. Parou, o desemprego deu uma estabilidade, a inflação diminuiu, alguns setores de emprego, como de serviço, já reagiram, né? Isso daí nos apavora, Paulo. Nós estamos com um empreendimento novo, com uma rádio nova, e quanto mais forte for o comércio, que é de onde a Difusora vive, né? O comércio de Manaus, o distrito industrial nunca teve nenhuma participação significante, exceto lá, 35 anos atrás, a Mondane, a Sharp, quando existia, a CCE com o Dr. Marcílio, e praticamente nenhuma outra. Eles não dão a menor bola para Manaus, e quando anunciam um ou outro raro, é via São Paulo. Eles não, pai, eles são acampados aqui no acampamento tributário, e isso nos dá uma estabilidade, né? Vai mexer na alíquota do açúcar do refrigerante, lá toca pânico, né? Um setor, né? O nosso setor forte é o eletroeletrônico, temos lâminas, temos o polo de 2 rodas mais forte das Américas, Paulo. A Moto Honda e Yamaha são os maiores produtores de moto em Manaus, das Américas, entendeu? E nós só perdemos para a Ásia, mas nas Américas mais do que nos Estados Unidos, inclusive. Motos de baixa e média cilindrada. E creio que o número de empregos, Paulo, não tem crescido muito, porque tudo é hoje automatizado, mas a produção em números é muito maior. As taxas foram liberadas, a superintendente Rebeca Garcia, aliás, a Laila, prima dela, aniversaria, um abraço, já anuncia a urbanização do distrito. Creio eu que infraestrutura, concorrência, definitivamente, nós vamos pegar agora um período de verão, e eu acho que 2-3 meses nós teremos pelo menos as principais ruas do distrito em condição de tráfego, né? Porque é uma tábua de pirulito, né? É uma tábua de pirulito. Quanto a Manaus, lamentavelmente sempre foi assim, final de inverno, os buracos, né? A crítica dessa manchete é verdadeira,
e a operação tapa-buraco, Paulo, eu sou mais ou menos contra, né? Porque não pode ser totalmente, que é melhor tapar do que não tapar. Mas devia ser o recapeamento, porque, por exemplo, aqui onde eu moro, entre a Pracinha e a Maceió, ou seja, nessa descaída, tapa aqui e acolá. Se der uma camada só, pelo menos um recapeamento de leve, é melhor do que tapar um buraco. Porque isso é como aquele dente que você cuida de um e o outro do lado já ficou doente em seguida, porque eles receberam a mesma quantidade de chuva, são feitos no mesmo material, são irmãos. E tem o efeito contágio, né? Porque não teve subbase, não teve tratamento, não teve o piche, né? Não teve o tratamento do buraco, essa que é a verdade. Foi colocado lá. Mas eu creio que as principais avenidas estão bem, no caso Recife, a Paraíba, de João Batista, a Constantino Neri, a Grande Circular, a Avenida das Torres, a Efigênio de Salles, a Cidade Nova, como é o nome da Cidade Nova, até o Mindu, do Mindu a Cidade Nova, a Max Teixeira, senador Raimundo Parente, e preservar as principais linhas do ônibus, né? Que é um problema sempre, para o que tudo indica, o ônibus vai voltar às 3h30, né? Deus permita que logo seja. Você pensa que não é diferença R$1 por dia, seja para o trabalhador, para o patrão que paga, às vezes número de empregado, é uma diferença brutal, viu, Paulo? Sem dúvida, Josué. E destacando o encontro do prefeito com o governador na sexta-feira, né? Que eu estou esperando a materialização das ideias, né? As ideias são ter 14 obras de pavimentação, sintonizar a arrecadação do estado ou do município, ou seja, todos correndo atrás da bola, e a pactuação da subvenção do transporte coletivo, como já vinha ocorrendo. Agora, Paulo, eu quero dizer o seguinte: o Davi, esse presidente da Assembleia, deputado, Almeida, governador, que estará até a eleição do Novo, que eu ainda tenho minhas dúvidas se ela será direta, porque quem vai se manifestar definitivamente é o Supremo Tribunal Federal pelos mandamentos constitucionais da Constituição Federal e da Constituição Estadual, que uma lei secundária, ou seja, auxiliar, não pode uma lei ordinária se sobrepor à Constituição. Mas, se assim entenderem, porque o Supremo ora entende uma coisa, ora entende outra, mas ele sempre entendeu que isso é um mandamento constitucional e não um mandamento do Tribunal Eleitoral. Mas como tem lá 3 ministros do Supremo Tribunal Federal no eleitoral, mas lembro que o Gilmar Mendes, que é o presidente, não participou, hein? Aliás, não participou nem escrevendo nada, naturalmente mostrando assim uma, vamos dizer, quase discreta discordância com o fato. Então, os candidatos são postos aí, o doutor Márcio Mazzoni está muito bem de saúde, graças a Deus, né? Teremos candidatos que levam a eleição para o segundo turno, né, Paulo? Os nomes do Amazonino, do Eduardo, do Marcelo Ramos, do Silas Câmara, já levam a eleição para o segundo turno. Há outros jovens, como o Marcelo Serafim, que é sempre uma esperança. Há outros nomes com partidos que têm base, como é o caso do PT do Luiz Castro, do Zé Ricardo, o Luiz Castro, que é um batalhador, mas praticamente isolado. E ainda temos mais gente, né? Eu esqueci, pô. Não, Josué, eu acho que são 9. São 9, por aí. Mas eu digo que aqueles 4 já levam a eleição para o segundo turno, né? Com certeza. E o que eu estou gostando é da maneira com que o governador tem conduzido as relações governamentais, sem falar em política, sem apontar candidato, ser parceiro do prefeito, ou seja, ação conjunta, até porque o Brasil já está fraco. E se a gente aqui, que mora longe, que somos poucos e somos pobres mesmo, isso aqui é verdade, ficarmos brigando entre nós, vai pro fundo, entendeu? Creio que a ação conjunta demonstrará em curto espaço de tempo que quando o governo e a prefeitura se dão as mãos, a cidade se recupera. E esse gesto, ele faz com que o empresário tenha coragem de investir o seu capital que está parado, porque está todo mundo com medo de botar o dinheiro bom em negócio ruim. E o segundo semestre sempre foi melhor. A chuva também, ela tem um fator psicológico de inibição, Paulo.
muito pouca gente sai de casa, foram muitos feriados em fevereiro, muitos feriados em abril, a arrecadação do estado sofreu muito. Eu acho que esse mês, Paulo, nós já teremos números positivos na arrecadação do estado e consequentemente da prefeitura pela cota parte que leva do ICMS. É a minha opinião, não é? É claro que é uma opinião de um otimista, um cara que tem esperança, mas que tem estatística que prova que todo segundo semestre que o prefeito cai com a chuva e sobe com o sol, né? E que um governo novo, sempre, por mais curto que seja, é sempre um fato de uma nova esperança. Mas eu quero dizer que o ex-governador José Mello dirigiu o estado em meio de tumulto de 2 anos e 4 meses, mau tempo para governar só para se defender por uma questão eleitoral. E a justiça eleitoral demorou muito a decidir. E diz Rui, o Barbosa, dizia que decisão tardia é sempre injustiça. Isso daí, se fosse lá na frente, não teria nenhum problema, nenhum, né? Porque tem um período entre a apuração, a diplomação e a posse. E tudo isso poderia ter sido, se é que entendem assim. Agora, vem o recurso, vem a estabilidade, vem a dúvida, mas pode marcar uma ficha nesse moço, nesse Davi, que ele tem uma característica de ser uma pessoa abençoada, um homem de sorte, um homem que talvez tenha vindo para essa transição que requer simplicidade, humildade, inteligência, prudência e, por que não dizer, a sabedoria de procurar as parcerias. É a minha opinião, Paulo. Tá bom, Josué, 7h01. Lá no tribunal diria, é como voto. É como voto. Agora, o chavão do tribunal gostoso que eu acho é o seguinte, né? E como vota o conselheiro Paulo Guerra? Aí diz, com o relator. Com o relator. Porque você está por fora, o relator passou meses estudando, debruçado em cima relato, do né? processo, é verdade. Você às vezes não está totalmente informado, tem balança, aí você tem que acompanhar o relator, porque ele é que dormiu com o processo, estudou o processo, fez o processo, né? Então, em regra geral, por isso que prevalece o voto do relator. Muito obrigado, um grande abraço, Manaus, a todas as mãezinhas, o abraço, o beijo, e saiba que Deus nunca abandonou o seu filho, assim como o dele ele esteve acompanhando durante toda a crucificação, ele está acompanhando o seu. Foram histórias lindas que circularam ontem na internet, da presença de Jesus, em que só as crianças conseguiam ver, agindo em favor dos mais humildes, dos desfavorecidos, dos mais pobres, para você, às vezes essa palavra, mas dos mais pobres. Jesus sempre solidário. E esse Papa está dando um show de bola. Qual é a tua opinião sobre esse Papa, hein, Paulo? Josué, antes e depois dele. Antes e depois dele, né? E olha que brasileiro dizer isso no argentino não é fácil. Paulo, que horas tu tens aí? 7h02 em Manaus. Tá bom, e o padre chegou? Não. Agora, Paulo, se ele não der a bênção, nós vamos dar, tá? Tá bom, Só quero um tempo. Tá bom, José. Então vamos logo abençoar os amigos da difusora, né? Para que todos tenham um domingo de amor, de família, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se espargem todas as bênçãos de uma mente voltada para Deus, para a fé, para a esperança, para a caridade, para a solidariedade, nesse dia em que a mãe é a luz maior, que a mãe de Jesus, Maria, esteja sempre contigo e com teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um bom domingo, mãezinha, um bom domingo, famílias, um bom domingo, Manaus, bom domingo, Amazonas. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, PC. Bom dia, Adson Matos. Bom dia, amigos da difusora. Bom domingo para você e para tua família aí, Josué. O sacristão quebrou o galho? Josué, teve excelente. Obrigado. Bom dia, Paulo Guerra. 7h04. A Justiça Federal de São Paulo anulou a portaria do ex-ministro das Relações Exteriores, José Serra, do PSDB,
que concedeu no ano passado o passaporte diplomático ao pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, R.R. Soares. É mais uma derrota de líderes religiosos na justiça que foram beneficiados com um documento que na prática permitia ao pastor e sua mulher, também beneficiada com o documento especial, a ter acesso à fila de entrada separada nos países e vistos gratuitos quando necessários aos brasileiros. No ano passado, a justiça já havia determinado a suspensão e o recolhimento dos passaportes dos pastores. Agora, o juiz anulou o ato do Poder Executivo que concedeu o benefício. A rigor, o documento é concedido a autoridades que, entre outros motivos, viajam para representar os interesses do país. Por que o pastor tem passaporte diplomático? Caravanas de automóveis, motos, bicicletas e até mesmo cavalos foram realizadas nesse sábado na Venezuela em uma nova onda de protestos contra o presidente Nicolás Maduro, que mais uma vez terminou com bombas de gás lacrimogêneo. Um total de 484 imigrantes foram resgatados nas águas do Mediterrâneo Central e na operação de salvamento foram recuperados os corpos de 7 pessoas, informou a Guarda Costeira italiana em comunicado. Os corpos são todos de homens, disseram as fontes. Um ônibus que transportava a equipe sub-17 do Vasco da Gama tombou e interditou totalmente por cerca de 30 minutos o quilômetro 50 da RJ-116 em Cachoeiras de Macacu na tarde deste sábado. 22 pessoas ficaram feridas, segundo a concessionária que administra a rodovia. Juiz não pode julgar pensando em consequência política, diz Moro. Responsável pela Lava Jato na primeira instância, o magistrado participou de debate em Londres ao lado do ex-ministro José Eduardo Cardoso. Imagine só, esse Eduardo Cardoso está todo enrolado também. Destaques de capa dos principais jornais do país neste domingo. O Globo do Rio de Janeiro. Ao lado do petista Cardoso, o Moro diz que julgamentos são políticos. Retificando, que julgamentos não são políticos. Folha de São Paulo. Em eventos na Inglaterra, brasileiros expõem em inúmeros vícios no Brasil. O estado de São Paulo, Michel Temer, condiciona o sucesso de sua gestão à redução do desemprego. Planalto Central, capital da República, capital das confusões. Caso PM não seja aprovada, saque de contas do FGTS será interrompido. Caso MP não seja aprovada, saque de contas do FGTS será interrompido. O valor econômico. Apoio da opinião pública continua importante para a Lava Jato, diz Moro. Estado de Minas, ônibus com jogadores sub-17 do Vasco tomba na Serra e deixa 22 atletas feridos. Jornal do Comércio no Recife, mulher de Eduardo Cunha pede absolvição ao juiz Sérgio Moro. Fortaleza Diário do Nordeste, cyberataque que afetou mais de 100 países já está controlado, segundo a empresa russa. 0 hora Porto Alegre. Coreia do Norte dispara projétil no noroeste do país, diz exército sul-coreano. O Brasil Econômico. Alvos da PF, donos da JBS cogitam fazer acordo de delação premiada. 7h07 em Manaus. É hora da agenda. Ramoniel Gomes. Sejam bem-vindos à Agenda Cultural. O Festival Amazonas de Ópera chegou na sua 20ª edição. E para comemorar o Mês das Mães, neste domingo teremos, às 11 horas da manhã, no Teatro Amazonas, Violão de Djavan. Esse show contará com a Orquestra de Violões do Amazonas e tem ingressos na bilheteria, que variam de R$2 a R$50. O Centro de Arte da Universidade Federal do Amazonas abriu a exposição Mind Lab, Figuras Caligráficas e Personas. Essa exposição vai até o próximo dia 9 de junho, com horário de visitação de 9 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, com entrada gratuita. Hoje tem programação especial também para o Dia das Mães no Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal, às 7 da noite, lá na Avenida Brasil, lá no bairro de Santo Antônio. E neste domingo tem programação especial para as mamães no Parque Cidade da Criança, com acesso gratuito. A outra dica é que a Galeria do Largo convida você a prestigiar a exposição Paisagem da Janela, de Edson Queiroz.
Essa exposição vai até o próximo dia 31 de maio, de terça a domingo, de 1 da tarde às 7 da noite. E hoje tem Feira do Paço, a partir das 4 horas da tarde, na Praça Dom Pedro II, no centro de Manaus. Por lá, você encontrará pinturas artísticas, oficina de perna de pau, contadores de histórias, shows musicais, teatro e dança. E também tem acesso gratuito. E eu vou ficando por aqui. Prometo voltar no próximo domingo trazendo o que há de destaque na cena cultural de Manaus. Eu sou Ramoniel Gomes para o Jornal Cultural. 7h09 em Manaus. Bom dia, Adson. Bom dia, Paulo. Bom dia, companheiros. Hernandes Sampaio. Saudade do Saudade. Saudade. Eduardo Silva tá dodói, tá se recuperando. Pois é, saudade aqui a gente orando deseja. muito para esse companheiro. Cuidado, companheiro, cuidado. Eu sei, para que ele possa logo Não estar vai me conosco. cometer esse desatino. Esse deslize. Né? É verdade. Bom dia, Carlinho também, Carlos da Silva, e você ouvinte que nos acompanha aí em qualquer lugar da nossa querida Amazônia, né, Paulo? Como é que é o nome da mamãe? Dona Benigna Costa. Dona Benigna. Todos Bom dia para a senhora. vão conhecer as nossas mães, as mães daqueles que fazem o Jornal Especial da Manhã. Pois é, e em memória da minha, né? É, com certeza. Tá bom. Nós somos as coisas da cidade. Vamos. E daqui a pouco teremos uma entrevista aqui, que foi feita pela Larissa Balheiro, nossa colega aqui do jornalismo, com o secretário de Cultura, Robério Braga. E logo após as coisas da cidade, este bate-papo do Adson Matos com o Jurandir Vieira. Jurandir Vieira, seja bem-vindo. Alegria de domingo e hoje especial, bom dia. Jura, estávamos conversando aqui nos bastidores, eu, você, Chacal Colette, Ramoniel e o nosso Juarez Sixua, que acaba de chegar, falando justamente dessa coisa ruim que muitas vezes acontece aqui no mundo, que é a falta de amor. A falta de amor entre as famílias, a falta de amor entre os pais, né, os irmãos. E se houvesse amor, um pouco mais de amor entre as pessoas, nós teríamos um mundo muito melhor, não, Jura? Evidentemente. Exatamente. As pessoas que têm vergonha de dizer que eu te amo, né? É porque nós somos praticamente condicionados, né? A essa vida de tão tumultuada. Esse corre-corre, né? Corre-corre danado, né? Sabe? E tantos exemplos que a gente tem visto, tem lido na imprensa, tem ouvido pela imprensa, pela televisionada, né? É impressionante como as pessoas mudam o comportamento, porque nós somos produtos do meio, né? Se eu viver num mundo de paz, de harmonia, de amor, evidentemente que eu passo a ser aquele membro também amoroso, camarada, né? Amigo, né, Júlio? Agora no mundo tumultuado que a gente está vivendo, de incertezas, de injustiças, de tantas coisas ruins, a gente fica até temeroso, né, rapaz? A gente não acredita às vezes, né? Mas é preciso que a gente mude esse comportamento, que o sentimento existe. Cada um de nós tem um amor dentro do coração. Só que nós não estamos sabendo praticar esse sentimento, né? E é preciso que a gente mude, a gente reverta, mude a regra do jogo. As pedras não podem mudar, né? O dominó tem suas pedras, o baralho tem suas cartas. A gente tem que jogar no lugar certo para dar certo. Então, para que possamos nós, como seres humanos, também dar certo na nossa vida, primeiramente tem que ser com amor. Jura, e essa semana é uma semana que foi dedicada aí aos preparativos para hoje, né, Jura? Que é o Dia das Mães. Um dia muito especial, um dia em que não temos que fazer as homenagens somente hoje, né? Mas hoje é aquele dia escolhido. Quem não tem mamãe, não é? Que possa também ter um dia especial hoje, né? Com as saudades da mãe, né? Com as lembranças daquela que foi a sua genitora, aquela que colocou você no mundo, evidentemente, com a participação de um homem, do pai, não é? Mas ela que se dedicou durante muitos anos, ela que ainda se dedica, muitas se dedicam, né? Porque para a mãe, né, Jurandir Vieira, o filho pode ter 40 anos, 50 anos, ainda assim, ela vai olhar como um bebê, aquele bebê que ela, por muito tempo, teve que dar 100% de atenção. Mãe não vê defeito no filho. Mãe não busca defeito no filho. Mãe só vê o filho perfeito, certo, correto para ela. Para os olhos dela de mamãe, ele pode ser o mais errado do mundo, mas para ela
é o filho dela, rapaz. E a gente tem que respeitar, né, Júlio? Nós ficamos hospedados durante 9 meses. Depois de 9 meses, nós ficamos fora no mundo que ela vivia, que ela vive, dando trabalho, só trabalho para ela. Muito trabalho, muito carinho, muita dedicação, né? Ela que me alimentou, o primeiro alimento foi ela que me deu, saudável. E sempre foi assim. E a gente às vezes não reconhece esse sacrifício que uma mãe faz. Já pensou se o homem que engravidasse ficasse gestante? Já pensaste como é que é? Agora reveste a situação e pensa. Passaste 9 meses incomodando, falando ela ficar deselegante, com um andar dificultoso, ruim para dormir. 9 meses. Depois a gente nasce, nós deveríamos reverter a situação para ela. E nem sempre é feito assim. Jurandir Vieira, seu tchu-tchu-tchu final. Um bom domingo, feliz Dia das Mães, um tchu-tchu-tchu bem gostoso. Ok, aqui no Estúdio 3 nós contamos com a técnica do nosso querido, sempre presente, Chacal Colette. Voltamos ao estúdio principal, hoje com o nosso escritor e catedrático, que pertence aí à Academia Amazonense de Letras, Hernandes Sampaio. E voltamos também com o nosso comandante Paulo Guerra, bom dia. 7h15. Adson, daqui a pouco, para comemorar o Dia das Mães, a Polícia Militar vai promover de 8 às 9h30 da manhã, aqui na Feira do Artesanato da Eduardo Ribeiro, que está em pleno funcionamento, uma tocata em homenagem às mamães. É um evento que merece a presença das mamães aqui na Eduardo Ribeiro. O evento musical contará com a participação da banda de música da Polícia Militar. No repertório vão constar diversos ritmos musicais alusivos à data. Na ocasião, haverá ainda a distribuição de flores que será feita por policiais militares. É bom lembrar também que no Festival de Ópera, vamos reforçar, hoje vai acontecer na programação também em homenagem às mães, o concerto do Dia das Mães intitulado O Violão de Djavan. Vai começar às 11h no Teatro Amazonas, executado pela Orquestra de Violões do Amazonas, e tenho dito. 7h16, Adson. Pois é, Paulo, aqui em Manaus nós temos muita programação, muitas programações aí espalhadas, e a maioria delas, com certeza, com entrada franca. Você que quer começar um dia, fazer do Dia das Mães um dia especial, pega a sua mãe, traz aqui pro Largo, pra Feira do Artesanato. À noite tem a programação também no Largo de São Sebastião, no Paço Municipal também. Enfim, Paulo, para todo lugar que a gente se virar, tem uma programação especial para as mães. Quero mandar um abraço para Jaqueline Berredo, ela e sua família está nos acompanhando lá no bairro aqui, próximo de nós aqui em São Geraldo. A Jaqueline, sua mãe, suas irmãs, toda a família ouvindo o Jornal Especial da Manhã. Bom dia, Jaque. Tá bom, e se fala muito em selfie. A selfie, vamos fazer uma selfie. Vamos lá. Você sabe que a primeira selfie foi feita fora da Terra. Luiz Costa, que está também cometido de virose. Bom dia para ti, Luiz. Me manda aqui. Rolou antes de inventarem a palavra selfie. Foi em 1966, durante a última missão do projeto Gemini, segundo o programa espacial tripulado da NASA. Aldrin tirou uma foto de si mesmo com a Terra ao fundo. O astronauta estava observando o estádio Astrodome e alguns rios em Houston, e para passar o tempo registrou o momento. Fez uma selfie e tendo a Terra como fundo. Tá bom. Vamos falar de saúde, Adson. Vamos lá, né? Precisamos. Vamos ver o que o Gilberto de Paula nos fala hoje. Vamos lá. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Meu nome é Gilberto de Paula, sou médico nutrólogo, alergista, ortomolecular. Hoje nós vamos falar sobre imunoterapia. A imunoterapia é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma terapia eficaz para prevenir as doenças infecciosas e para tratar e diminuir a atividade alérgica nas pessoas. A imunoterapia, como o próprio nome diz, é a terapia do sistema imunológico. Ela serve para prevenir infecções bacterianas, infecções virais e, no caso da alergia, para educar o sistema imunológico a diminuir a atividade da alergia. A alergia e imunidade, elas podem ser representadas como uma balança. De um lado, num braço da balança, nós temos a alergia e no outro braço da balança nós temos a imunidade. Quando a alergia ela está muito ativa, a imunidade cai. É por isso que muitas crianças e adultos que estão com a sua alergia com muita atividade
e que vivem se sentindo gripadas e se sentindo mal, passam a ter infecções de repetição. É por isso que muita criança que tem alergia acaba tomando muito antibiótico, acaba frequentando muito pronto-socorro, acaba frequentando muitos consultórios médicos, tomando corticoide, tomando anti-inflamatórios. Quando nós conseguimos diminuir a atividade alérgica, a imunidade aumenta, ou seja, elas funcionam antagonicamente. Quando a alergia aumenta, a imunidade cai. Quando a imunidade aumenta, a alergia cai. Na imunoterapia, o que a gente consegue fazer, e o objetivo do imunoterapeuta, no caso os alergistas são as pessoas mais adequadas a fazer isso, o objetivo é esse: aumentar a sua imunidade e diminuir a sua alergia. Então, esse é o trabalho da imunoterapia. Existem estudos mostrando que doenças como rinite, sinusite, bronquite, faringite, traqueite, asma, dermatites podem ser tratadas de forma eficaz pela imunoterapia. A imunoterapia hoje, ela pode ser feita com vacinas muito diluídas, vacinas quase que a gente pode chamar de vacinas homeopáticas, porque elas são bem diluídas. A imunoterapia ativada é um exemplo desse tipo de vacina. É uma vacina que ela é incapaz de produzir reações com efeitos colaterais. Ela é uma vacina que é feita a cada 2 meses. Ela é muito simples de fazer. As dosagens são bem pequenas e é uma tecnologia inglesa que foi gerada na década de 60. A imunoterapia, acompanhada de orientação do médico alergista, de controle ambiental, orientação de suplementação nutricional, ela pode decisivamente mudar a história das crianças e dos adultos que estão usando corticoides, anti-inflamatórios e antibióticos com frequência. Então é isso. A nossa conversa de hoje foi sobre imunoterapia. Meu nome é Gilberto de Paula, sou médico nutrólogo, alergista, ortomolecular. E se Deus quiser, no próximo domingo, faça chuva, faça sol, nós estaremos aqui com você. Um forte abraço. 7h21 em Manaus. Vamos lembrando das mamães, nossas amigas. Minha querida amiga Conceição Paiva, bom dia para ti, Conceição. Parabéns pelo Dia das Mães. A dona Macrina, que é a esposa do Dr. Mário Amorim. A dona Tereza, que é a esposa do Luiz Costa, que também está acompanhando o Jornal Especial de domingo. Dona Graciele, lá no Xangri-Lá, ao lado do marido Danilo. Bom dia. Estamos interagindo com os nossos ouvintes aqui, lembrando o Dia das Mães. Dona Gui, que é a esposa do José Alberto Zegdeg, que está ao lado da filha Cristina, lá em Manacapuru. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Lembrando da Suelen. Oi, Suelen, bom dia para ti também. Está em Itacoatiara, ela é esposa do Jander Nobre. O Jander depois dá um abraço na mamãe. O Jander é o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura lá de Coari. Cumprimento os nossos companheiros que estão todos os dias acompanhando também o Jornal da Manhã, claro, como correspondentes, e aos domingos em especial. O J.A. aqui em Iranduba, o Baldino Castro, que está ao lado da família, também lá em Urucará, o Hélio Ramos, no sudoeste do estado, mais precisamente em Irunepé, Aderaldo Reis em Parintins, José Alberto Zegdeg, já falei, Eliandre Dantas, bom dia também para ti. A todos os nossos companheiros, os nossos agradecimentos pelas colaborações diárias aqui ao Jornal da Manhã. Diga. Mandar um abraço pro companheiro Benjamin Freitas e família, que também acompanha o Jornal Especial da Manhã, e em especial para sua mãezinha, Dona Delta Freitas, que mora lá em Educandos, que com certeza é motivo de muita alegria para a família Freitas. E também, Paulo, quero mandar um abraço pro nosso amigo Rodrigo e a Dona Sandra Santos. O Rodrigo é que ele trabalha lá no Dodó Veículos, é o homem das finanças do Dodó Veículos. Para ele, bom dia e obrigado pela audiência. Ele diz que só sai para missa depois que ele pega a bênção do padre aqui no Jornal Especial da Manhã. O Dr. Nilo também lá na sua rede, lá no Lago do Limão, com seu radinho de pilha, acompanhando o Jornal Especial da Manhã. Para ele também, bom dia, e a todas as pessoas que estão nos ouvindo, feliz Dia das Mães. Tá bom, e aproveito também para cumprimentar as minhas filhas que são mães também, né? A Andresa, a Adriana, a Alessandra, a Anne Gley e a neta Érica, que também é mamãe. 7h23 em Manaus.
Daqui a pouco vamos à entrevista, mas é sempre bom que... Eu gosto muito de meteorologia, Adson. Claro. Eu gosto muito de meteorologia, fiz um curso de meteorologia, inclusive, no CIPAM, em Belém. E é sempre bom que os companheiros que trabalham com a comunicação estejam inteirados, que às vezes as pessoas não sabem também como lidar com a meteorologia. Por exemplo, hoje Manaus amanheceu encoberta, é uma névoa úmida, aquela que umedece. Os carros ficam molhados e tal. É uma névoa úmida, não é uma névoa seca. Diga, Adson. Não, o que eu ia dizer é que a meteorologia, ela faz parte do nosso cotidiano, assim como antes de sair de casa você tem que saber como está o trânsito, a fim de que você possa encontrar os melhores caminhos, né, para que você possa chegar ao seu destino, porque em todas as grandes cidades hoje é impossível você estar desorientado da rota que você vai seguir naquele dia, né? Assim, a meteorologia, também a questão do trânsito, enfim, saber como vai ser o seu dia. E o tempo é importante demais. Às vezes as pessoas brincam com meteorologia, inclusive alguns ouvintes brincam. Olha que a chuva que você falou não caiu e a chuva não veio. Cadê a tua chuva, né? Cadê a tua chuva? Ninguém prevê chuva nenhuma aqui. Aliás, o único instituto no Brasil que fala na quantidade de chuva, nos milímetros, é o Climatempo, é o único. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, o CIPAM não fala nisso, e outros institutos oficiais. O Climatempo, que é particular, ele é o único que prevê a quantidade de chuva. Hoje ele está prevendo, por exemplo, 5 milímetros, mas ele não está dizendo que vai chover, ele fala em probabilidade de 80% para chover 5 milímetros. Pode chover e pode não chover. E já que estamos falando em meteorologia, Adson, vamos falar sobre a força dos ventos. É importante. Ouça aí. Eu sempre digo aqui, os ventos estão calmos de manhã, inclusive é uma marca. Já há muitos anos que eu faço isso. Os ventos estão calmos quando ele está menos de 1. A fumaça sobe verticalmente. Muito fraco. 1 a 5, o vento desvia a fumaça. Fraco, 6 a 11, as folhas começam a se mover. Suave, 12 a 19, suficiente para estender uma pequena bandeira. Brisa leve, Adson, 20 a 28, levanta a poeira e faz voar papéis. Uma brisa forte, 29 a 38, começa a balançar árvores. Uma rajada de ventos, por exemplo, 39 a 49 km/h, dificuldade para abrir o guarda-chuva. Vendaval. É considerado um vendaval quando os ventos sopram entre 50 a 61 quilômetros, dificuldade para andar contra o vento. Um vendaval forte, aí é outra história. 62 a 74 km/h. Os galhos das árvores são quebrados. Aí deu um temporal. O que é um temporal? Ventos de 75 a 88 quilômetros. Telhas são arrancadas. Uma tempestade. Ventos de 89 a 102 quilômetros, árvores inteiras saem do lugar. Agora uma tempestade violenta, ventos de 103 a 120, pode até virar carros, Adson. E um furacão. Bom, um furacão, aí já é outra história. A partir de 120 km/h já pode ser considerado um furacão com destruição total. Importante isso, não, Adson? Muito importante, né, Paulo? Porque justamente se a gente for perceber, a questão do tempo, ela foi desmistificada, não é? Hoje o responsável, o jornalista, o radialista que vai falar a respeito da previsão do tempo, as pessoas entendem, não é? Não é mais aquela coisa que... Ele não fala inventando, ele fala com base nos dados da meteorologia. E já não está mais fora do cotidiano, do dia a dia. São palavras, são termos. Não é igual, Paulo, acerca dos termos utilizados antigamente pelos economistas na página editorial de economia. Não é? Hoje a população sabe o que é um déficit, que é um superávit, que é uma balança comercial. Então que é um PIB, né? Então é o produto interno bruto, é a soma, né, de todas as riquezas do Brasil, né? E por aí vai, né, Paulo? Então justamente o papel do comunicador é desmistificar, simplificar, né? Porque como diz o nosso companheiro Josué Filho, a ele, bom dia, o simples é inteligente.
7h28, Ema. Nós vamos ouvir agora a entrevista que fez a Larissa Balheiro com o secretário Robério Braga da Cultura. Ontem, sábado, recebemos nos estúdios da Rádio Difusora o secretário de Cultura Robério Braga. Durante a entrevista exclusiva concedida ao programa Na Cadência da Toada para os locutores Elieide Menezes e Josué Neto, ele destacou o repasse de verba para o Festival Folclórico de Parintins e a importância do evento para a movimentação da economia na cidade. Confira um trecho da entrevista. Você sabe que a economia é movimentada pelo impulso da própria economia. Cabe ao governo, tanto estadual quanto federal como municipal, contribuir para que a atividade econômica seja dinamizada. E é isso que o governo do estado está fazendo mais uma vez. O município de Parintins é uma ilha, 110 mil habitantes, tem uma atividade econômica prejudicada como todos os outros municípios do interior do estado, com muito pouca possibilidade fora do festival folclórico da ativação da atividade econômica. O festival é um evento cultural, é um evento tradicional, é um evento folclórico de porte nacional e internacional e é, sobretudo, a base da economia do município de Parintins. Portanto, o apoio da iniciativa privada, que foi conquistado pelos bois, pelas agremiações Caprichoso e Garantido, pela ação das várias representações políticas dos vários prefeitos de Parintins, mas fundamentalmente pelo impulso e pela mobilização do governo do estado, já há bastante tempo, desde a construção do bombódromo pelo então governador Amazonino Mendes, depois pelo impulso que o governador Eduardo Braga também deu ao Festival de Parintins, pela completa transformação e modernização do bombódromo, um salto de qualidade inigualável que o governador Omar Aziz implementou, tudo isso dentro de um momento econômico possível, mas num determinado momento o governador José Melo teve ano passado que conter esse investimento diante do pico da crise econômica e mais do que do pico da crise, eu diria do susto que todos nós tomamos diante da queda da economia. Isso está se estabilizando e o governador Davi Almeida, compreendendo esse cenário de uma política cultural pública, da importância do festival para a economia e da importância do festival para a tradição da arte, do folclore do parintinense e do amazonense, optou por fazer uma parceria com a Coca-Cola, que já é um parceiro antigo do governo, para que a Coca-Cola fizesse um investimento de R$1.250.000 de recursos próprios da Coca-Cola para cada boi de Parintins. Então estamos falando de 2,5 milhões de recursos da Coca-Cola. E o governo vai apoiar a prefeitura de Parintins em torno de R$1,5 milhão para que ela possa custear som e luz que vai servir ao espetáculo e fazer pequena manutenção da cidade, tapar buraco, melhorar a coleta de lixo para poder receber o visitante, como você faz na sua casa quando você tem aniversário. Você não recebe ninguém na sua casa sem dar uma arrumadinha melhor, sem trocar o pano, a toalha do banheiro, arrumar o tapete e tal. É isso que vai ser feito. E o apoio que o governo sempre deu, e mesmo o ano passado não deixou de dar, de R$1 milhão para cada boi bumbá, que é uma participação importante, significativa dentro da previsão orçamentária. Isso já estava previsto, já dentro do plano do governador José Melo, ele já iria fazer isso, porque desde janeiro que nós estamos nos preparando para essa atividade, compreendendo esse mesmo cenário. O que às vezes gera uma inquietação é porque, na verdade, nós estamos com uma atividade econômica bastante reduzida, com uma alta taxa de desemprego. E quando o governo atua como está atuando, seja no Festival de Ópera, no Festival Folclórico, no Festival Folclórico do Amazonas, no Festival de Parintins, na Ciranda de Manacapuru, não pense que o governo só atua em Parintins. A maior visibilidade é Parintins, mas o governo atua praticamente em todos os municípios do estado com festas e atividades culturais, artísticas e festas de produção rural, para estimular a economia e para fazer girar a economia. O secretário Robério Braga não deixou de falar sobre os custos para quem for ao Festival de Parintins. Se você for no dia 13 de junho no município de Borba, você vai encontrar lá a marca do governo apoiando decisivamente a programação em homenagem a Santo Antônio. É uma festa religiosa, mas é ao mesmo tempo uma festa folclórica, porque o povo da cidade se organiza para fazer grandes festas populares,
com quermesses, com atividades lúdicas, e é também uma festa de impulso da economia do município, porque toda a população vizinha corre para o município, gasta dinheiro, vai comer, vai beber, vai usar o táxi, vai usar a bicicleta, vai usar o triciclo, vai se hospedar, vai consumir, e essa circulação de dinheiro é que ativa a economia. E nada mais para irrigar a economia mais rapidamente do que uma atividade cultural e uma atividade folclórica e uma atividade artística. Secretário, o senhor está sentindo que esse ano de 2017 está mais no clima de boi bumbá, está mais para cima, as pessoas estão mais empenhadas em ir a Parintins? Eu estou sentindo uma vibração diferente esse ano. Sim, eu acho que nós tivemos ano passado aquilo que eu disse ainda agora, um susto. As pessoas se assustaram com aquele impacto, daquele ritmo que nós tínhamos, uma economia freneticamente, tal como aconteceu. Isso é uma questão cíclica. Nós estamos vivendo em 2017 o que nossos antepassados viveram em 1913, quando houve a queda abrupta da economia da borracha no mercado internacional. Ninguém estava preparado para isso, todo mundo se assustou com aquela situação. E é verdade que depois nós vivemos uma dificuldade muito longa até chegar à Zona Franca de Manaus. Mas eu acho que é uma animação melhor. O que a gente precisava, e nós não podemos cobrir o céu com a peneira, é que os custos parintins fossem mais baratos. Nós precisávamos que a comunidade parintinense, que a população parintinense, os empresários parintinenses despertassem para a necessidade de apertar os seus custos para oferecer uma refeição mais barata, um transporte aéreo mais barato, um transporte de a jato mais barato, uma hospedagem mais barata, porque às vezes as pessoas querem ganhar em 5 dias, 4 dias, 3 dias, o que não ganham em um ano. E aí você vê a necessidade, por exemplo, você pega a Bahia, Salvador, Carnaval da Bahia, já está vendendo o abadá desde fevereiro em 12 prestações no cartão de crédito. Você vai comprar hoje um ingresso para Parintins, você está comprando em 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, sai caro, sai pesado, e aí muita gente não vai, embora tenha a galera, que é uma grande parte do público que assiste o festival presencialmente, né? Tem a galera que fica lá gratuitamente. Agora, a economia precisa girar por todos os meios. Então era preciso que os comerciantes, os donos de restaurantes, donos de bares, os taxistas, as pessoas que operam o triciclo em Parintins compreendessem esse novo cenário econômico e ajustassem, adequassem os seus preços para motivar mais a que maior número de pessoas pudesse comparecer ao nosso festival. Lembrando que o programa Na Cadência da Toada vai ao ar todos os sábados até o dia 24 de junho, sempre de 14h30 às 16h30, falando do Festival Folclórico de Parintins, ao som de muita toada ao vivo, com Elieide Menezes, Orlando Câmara e Fabrício Nascimento. Você é o nosso convidado. Eu sou Larissa Balieiro, para o Jornal Cultural. 7h36 em Manaus. Muito obrigado, Larissa, pela entrevista. Vamos interagir com os nossos ouvintes. Doutor Mário Amorim, bom dia para o senhor. O Edson Doleiro Gonçalves, o Manuel Bragança, o Luiz Costa, aqui na 24 de maio. E Antônio Costa, Nicolau Libório, bom dia, Nicolau Libório, se preparando para o café do Dia das Mães. E Jerusa Santos, Jerusa, não tive condição de encontrar com você esta semana, foi um negócio muito complicado, inclusive de saúde. Não havia, né, Paulo? Não havia a mínima condição. Deveremos nos encontrar para resolver aqueles problemas pendentes. Do mundo, né, do Paulo? Do mundo, inclusive. O Flávio Assen, a Rosa, parabéns, Rosa, pelo Dia das Mães. Raimundo Rocha, o Raimundo Baré, o Abrão Tamer, doutor Raimundo Silva, Donato Lopes, dona Terezinha, bom dia para a senhora, dona Nair, parabéns também pelo Dia das Mães, a Renê também, que é mamãe, bom dia para ela, Halim Nelma, o Eliezer Mendes lá no Mercadinho da Cachoeirinha, onde está nesse instante o Edson Melo, o Rei do Mingau. Parabéns ao pessoal aí e todas as mamães que trabalham no Mercadinho de Cachoeirinha, em todas as feiras e mercados da cidade, não é, Edson? Por que não? É verdade, Paulo, eles estão no ar aí desde as primeiras horas do dia, né? Ou seja, desde 1, 2, meia-noite. Desde sempre. Desde sempre, né, Paulo? Desde sempre. Então, igual rabo de porco, não param. Sem dúvida. E rastro de cobra, que é direto. Direto. Intiriço, como diriam os antigos. Os antigos. A Mega Sena no concurso 1930 sorteou as dezenas 04, 17, 18, 37, 52 e 56. Repetindo, 04, 17,
18, 37, 52 e 56. Acumulou. A quina saiu para 50 apostas, cada uma vai receber R$41.471,66, enquanto a quadra paga para 4.712 apostas, R$628,66. Bom dia para o Daniel Anzoatega, que está ouvindo a gente. De fato, o Daniel, ele é o nosso ouvinte, até porque ele acorda cedo para cuidar aí da família, não é? E também para observar, para ouvir, né? Será que os caras estão trabalhando direitinho e tal? Fazer os devidos ajustes, né? Devidos ajustes, é isso aí. Bom dia, Daniel, um abraço. Bom dia, Daniel, 7h39 em Manaus. O Ramaniel Gomes conversou com o professor de dança de salão, Marcos Vinícius, que vai falar sobre a programação cultural que acontece hoje em homenagem ao Dia das Mães, no Paço da Liberdade, no centro de Manaus. Ramaniel. Hoje estamos recebendo aqui no Jornal Especial da Manhã o professor Marcos Vinícius, ele que é professor de dança de salão, que veio fazer um convite aos nossos ouvintes. O convite é para estarmos hoje na Feira do Paço, a ser realizada pelo Instituto Amazônia em homenagem ao Dia das Mães. Vamos ter apresentações de dança de salão, bandas de música, artesanato, gastronomia e exposições. Dia das Mães em comemoração na Feira do Paço. Fala mais um pouquinho sobre esse movimento de dança aqui em Manaus, esse movimento de dança de salão. O movimento de dança de salão em Manaus ganha proporções muito boas. Nós, do Caminhos da Arte, realização do Instituto Amazônia, temos dia de quarta-feira aulas de dança de salão específicas. Nesta quarta-feira, agora vamos ter merengue e na próxima quarta-feira teremos tango milonga. Então é uma realização Instituto Amazônia, dia de quarta-feira no Caminhos da Arte. E quem pode participar desse curso? O curso é para qualquer pessoa que estiver interessada em adquirir conhecimento básico nos estilos de dança de salão. O horário das aulas é sempre de 19h30 às 21 horas, 1h30 de aula. Quantas pessoas, assim, em média, participam desse curso que você oferece, tanto lá no Caminho das Artes como na UEA? No Caminho das Artes, nós temos vagas para 40 pessoas e na UEA, 150 pessoas. Que bom, né? Que legal esse movimento aí de dança de salão. Então, Marcos, para finalizar a nossa entrevista, dê o seu recado novamente, convidando o povo para hoje participar lá na Feira do Paço, em homenagem ao Dia das Mães, com apresentações de dança de salão, um bolero, machixe, uma miscelânea de estilos brasileiros. Ok, Marcos, obrigado por você ter vindo falar um pouco sobre a Feira do Paço. Por lá também vai ter teatro, dança, música. Teatro, dança, música, né, bandas de música, oficinas. Realização Instituto Amazônia. Obrigado, Marcos. Valeu. Obrigado, Manaus. 7h41 no campo internacional. Um forte terremoto atingiu hoje o Irã. Não se tem ainda o número exato de mortos, mas se sabe que existem centenas de feridos. Quantos graus na escala Richter? E a escala, deixa eu ver aqui o que aconteceu nessa escala, se é a escala realmente de Richter. O sismo é de magnitude, Adson Matos, para informar você que está curioso sobre essa informação. O sismo de magnitude 5,7 na escala de Richter, também conhecido como abalo telúrico. Foi forte, né, Paulo? É isso aí. Foi forte. É por isso que falam telúrica, não é? O Jurandir sabe disso. Fala aí, Jurandir, sobre... Jurandir, o seu bom dia. O telúrico. Inicial, Jura. Bom dia, o domingo é nosso. É nosso. Meu, teu, bem nosso. Especial, Bom, Jurandir, você pegou um 9,5 ontem, viu? Fiz a mamamia. 9,5. E hoje, Jurandir, muita coisa boa para aí, Marcos. Já está programada? É verdade. Nós temos hoje os sentimentos que estão voltados para o Dia das Mães, né, rapaz? E, evidentemente, que a gente tem que tocar algumas músicas. O Agnaldo Timóteo, que cantou muita música pra mãe, não é? Timóteo foi. Pra homenagear que mais cantou. Que mais cantou. É. Mamãe, estou tão feliz, mamãe querida. Obrigado, mamãe. Mãe. É. Aquela foi outra. Ele também gravou, além de gravar sozinho, gravou também parceria com a Ângela Maria também. Com a Ângela Maria, é verdade. A melhor música de mãe que existe de mensagem é ele com a Ângela Maria. Obrigado, mãe. Eu estava assistindo dia desses um show da Ângela Maria, ela interpretando Dom Quixote de La Mancha. Eu vou te contar, era uma brincadeira o que aquela mulher cantar, essa interpretação é excelente. Original, né? E ela canta muito ainda, não é? Mas quando mais nova, era show, mas muito show. E como diz o Agnaldo Timóteo, ninguém é melhor de palco do que ele. Seria mesmo o Jurandir Vieira.
Ele canta sem microfone, rapaz. Tem uma potência de voz É verdade. Ele disse que ninguém é melhor de palco do que ele. É verdade mesmo. Agora, uma das vozes mais bonitas que interpreta samba, inclusive, é de Luiz Airão, não é? Juro. É considerado. Uma voz educada. Muito respeitado, Luiz Airão, no meio dos sambistas todos. Ele e Paulinho da Viola. O Biel entrevistou o nosso querido sambista e ele disse para ele falando com o Bial, ele disse o seguinte, que as pessoas, os bacanas, quando fazem alguma festa em casa e tal, eles começam a ouvir Beethoven. Daqui a pouco, quando ficam bêbados, começam a ouvir samba. Nós temos aqui, né, em pensamento do nosso pensador, né, o nosso comentarista de bastidor e o nosso catedrático Hernandes Sampaio. Veja só o que ele nos diz nesta manhã. Jurandir, por favor. Escuta musical, é? É, claro. Viva a vida enquanto você está vivo. Porque quando você morrer, você está morto. Tá? Hernandes Sampaio. Essa é pra tirar do âmbito. Obrigado, Sampaio. Viva a vida enquanto você está vivo. Por quê? Quando você morrer, você está morto. Está morto. É um pensamento muito profundo. De Hernandes Sampaio. Vou passar o dia todo hoje pensando nisso. Uma das pérolas de Hernandes Sampaio. Pois é, o Zeca Pagodinho, conversando com o Bial, ele falou que nas festas todo mundo, os bacanas gostam muito de Beethoven, Strauss, começam a ouvir aquele negócio seleto. Daqui a pouco, quando tomam umas doses de uísque, bota aí o Zeca, aí vão embora. E é por aí. Paulo, Zeca, é excelente. Interagindo aqui com nossos ouvintes, o Radamé Mesquita, o sargento Radamé Mesquita, manda um abraço aí, parabeniza todas as mães, em especial a sua mamãe, não é? A dona Cleonice Alves Lima, que é a sogra dele, e a mãe, a dona Nazaré Gonçalves. E também, se ele não parabenizar, ele com certeza não almoça hoje. A sua esposa, né? A dona Neiri Mesquita, a esposa de Radamé Mesquita. Bom dia, Radamé. Forte abraço e feliz Dia das Mães. Pois é, feliz Dia das Mães. Só nos resta nos remeter a saudade da mãe. E falando em mãe, a minha mãe morreu no dia 17 de fevereiro, faz 5 anos que a minha mãe se transferiu para o outro andar. E é sempre uma marca, eu gosto sempre de falar essa história, porque de alto profissionalismo, modéstia à parte minha, porque a minha mãe morreu às 10h30 da noite, também conhecida como 22h30. Naquele dia, o companheiro Eduardo Silva estava viajando a serviço e eu estava apresentando o jornal aqui sem o Eduardo, que é o meu parceiro aqui há 27 anos na bancada do Jornal da Manhã. E a minha mãe morreu às 22h30 no hospital 28 de agosto e eu tratei daquilo tudo sem derramar uma lágrima, em meio ali a comoção da família, claro, dos filhos, e netos, e bisnetos, e segurando aquilo ali tudo. Depois de preparar todo o caixão, a preparação do corpo, levar para a igreja batista, e a mamãe chegou ali por volta de 1h da manhã. Eu não tinha outra alternativa a não ser seguir a vida e vir trabalhar. E vim aqui tranquilamente, passei a madrugada aqui, redigindo o Jornal da Manhã, preparando o Jornal da Manhã. Eu fiz, como eu faço todo dia, dando sempre meu melhor, não sei, tem dias que não sai legal, mas estive aqui, trabalhei a madrugada inteira, apresentei o jornal, saí daqui, fui tratar dos trâmites legais, em cartório e tal, e até o sepultamento. Eu não sei se outros fariam isso, porque prefeririam chorar bastante, mas foi uma passagem, e a gente tem que entender também, é muito triste enterrar a mãe. Meu pai havia ido já há algum tempo, mas é muito triste. Eu desde pequeno sempre imaginava a partida da minha mãe, e a minha mãe morre já com 85 anos de idade. Ela teve um tempo de vida muito longo e agravado com muitas doenças e tal, inclusive diabetes, que se manifestou 48 horas antes dela morrer, e ela terminou partindo. Mas eu não derramei uma lágrima
e trabalhei tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Aquela história, não adianta você ir trabalhar de mau humor, problemas em casa, e você vir aqui para o microfone e tá querendo aqui mudar a sua história porque você está com um problema. Quando você pisa no prédio da empresa, você tem que deixar esse problema do lado de fora e adentre despojado para você realizar o seu trabalho. É isso, Adson. Pois é, né, Paulo? Todo mundo passa por isso, né, Paulo? E como você bem disse, sua mãe não morreu, ela foi para uma outra dimensão, que ela continua e permanece viva nas suas lembranças, e isso faz minimizar um pouco da saudade, né, Paulo? Porque a saudade, ela nunca vai deixar de existir, a não ser no dia do reencontro, que eu acredito que um dia todos nós vamos reencontrar aqueles que nós tanto amamos, porque eu confio que o plano de Deus é perfeito, Paulo, entendeu? Então, assim, não há imperfeição para isso. E, como bem diz, né, os espiritualistas, a questão da morte é apenas o começo da vida. Sem dúvida. Só a matéria que acaba, né? Pois é. Mas, inclusive, o nosso querido Hernandes Sampaio, nós falávamos do Eduardo Silva, o Hernandes está orando também pelo pronto restabelecimento do nosso companheiro Eduardo Silva. Volta logo, Eduardo. Eduardo, bom dia, por favor. Não vá me acometer, né? Não fura a fila, né? Pois é, tome cuidado. Vamos ao humor. O negócio é rir agora. Hoje o irreverente Costinha chega junto aqui no Jornal Especial de domingo. Vamos matar a saudade desse grande humorista brasileiro, desse irreverente humorista brasileiro. O português lá em Portugal comprou uma gambá, desceu aí na alfândega e disse: Maria, vem cá, eles vão ver a gente com esta gambá, não vão deixar passar, não vão deixar passar, levanta o vestido. Ela disse: pra quê? Levanta o vestido, estou a mandar, levanta o vestido. O português levantou o vestido e disse: esconde a gambá dentro da calça, assim nós vamos passar, eles nem vão ver. Diz ela: mas e o cheiro? Tio Gambá que se vire. O cidadão chegava na repartição todo dia, o chefe olhava para ele e dizia: ô corno, como é que vai, tá bom? E ô corno, tudo bem? E era corno pra lá, corno pra cá. Um dia não aguentou mais, chegou em casa, uma mulher disse: vou deixar aquele emprego. Mas por quê? Disse: não aguento mais. Porra, todo dia chego na repartição, o chefe olha pra minha casa: ô corno, como é que vai? Ô corno, como é que vai? Que negócio é esse? Ela disse: meu filho, deixa isso pra lá, não liga não, finge que não ouve, você está tão bem empregado, não liga não, deixa pra lá. No dia seguinte o chefe passou por ele e disse: bonito, hein? Além de corno, fofoqueiro, né? Difusora. Agora 7h52 em Manaus. Jander, muito obrigado, bom dia pra ti. E Paulo, diga. Me lembrei numa história aí de um companheiro nosso, lá do bairro da Praça 14, que patrocinou um time de futebol de salão de lá, né? Então ele fez questão de colocar nas camisas: apoio fulano de tal, ex-candidato a vereador, né? Ou seja, que era para ele sempre ser lembrado. E a mesma coisa nosso companheiro Ramoniel, que me chega com uma mensagem, manda aqui: Jurandir Vieira vai ter coragem de ler. Leia, Jura, por favor. Ele pede para mandar um alô para dona Estelita, a ex-sogra dele. Eu sei, a dona Estelita, ex-sogra. Que mora no Morro da Liberdade. Também para Jéssica Mota, ex-namorada dele. E a sua mãe, dona Ana. Pensei que era a ex-sogra também, né? Bairro Santo Antônio. E um alô para a vovó, a dona Raimunda, no Morro da Liberdade. Quer dizer, não é ex-avó não, né? É vovó. É assim. Então ele manda para duas ex dele, e as duas ex-sogras. É um artista, né? Tá segurando, é um artista. É um artista. Falando em mãe, a mãe da gente sempre é uma grande profetisa, né? São grandes profetisas. O que ela vislumbrou para o seu futuro? Não, mas eu vou te contar uma coisa, que a mamãe ela tinha um relacionamento especial comigo. Eu vi isso perto dela e fazendo tudo, mas ela foi uma grande profetisa. A mamãe, quando olhava as coisas, ela falava que, olha, eu não sei, mas é um dom que as mães têm. Eu não sei como é que você pode. Como é que acontece?
Mas é por aí. Mas a minha mãe, que foi minha lavadeira, minha cozinheira e a minha enfermeira, né? E lamentavelmente se foi. E agora para arranjar outra, não vou te contar, o negócio tá meio ruim. Você não vai arranjar, Paulo? Não, não vai. Não vai. Não vai arranjar. Tira o teu cavalo da chuva. Já tirei. Te desilude. Já tirei. 7h54. Vamos reviver aqui os antigos reclames do rádio. Se a lâmpada queimar, não adianta esfilar, nem bater no pé. O que resolve é ter logo a mão, lâmpada GE. Se você atende a lâmpada GE, marca a diferença, é lâmpada GE. Quem atende, amigo é. Tenha sempre em casa, lâmpada GE. Difusora. Nuguete, tchá, tchá, tchá. Esta latinha redondinha de nuguete faz meu sapato brilhar. Basta um pouquinho de nuguete e uma escova pro meu sapato lustrar. Nuguete penetra no couro, mantém a flexibilidade. Uma fina camada, uma rápida escovada e pronto. Nuguete, mais vida para o seu calçado. Nuguete, nuguete, que bom que nuguete é. Tchá, tchá, tchá. Difusora. Lá, 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 lá. Flite não pode faltar na limpeza do lar. Insetos voam, zum, zum, zum. Flite chega, não fica nenhum. Flite protege a família. Flite é sossego de vida. Tenho Flite em casa e me sinto protegida. Flite, Flite, Flite. E que cheirinho de limpeza, que prazer, que bem-estar. Flite não pode faltar na limpeza do lar. Difusora. 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 7h56 em Manaus. Estou recebendo aqui um recado da dona Suelen, lá de Itacoatiara. E ela o que diz a missiva, Paulo? Ela é esposa do Jander Nobre. Ele está dizendo aqui, a Suelen ainda está em repouso depois de uma noite de homenagens às mães ao som de Chico da Silva, lá no Panorama, que é um restaurante lá à beira do rio. E ela comportou-se bem em período de abstinência obrigatória. E começa a rir. Paulinho. Pois é, dona Carmita já está em atividade, que é a mamãe dele. Bom domingo. Então diga para ela acordar, que agora tem. Acorde, dona Carmita. É uma cantante e nossa companheira também de rádio. Trabalha aqui na Crítica. Os Estados Unidos pediram neste domingo sanções mais fortes contra a Coreia do Norte após o lançamento de um novo míssil, o primeiro teste balístico do regime comunista desde a posse de um novo presidente da Coreia do Sul. O míssil lançado da estação de Kusong, no noroeste do país, foi disparado às 17h30, horário de Brasília, deste sábado, e percorreu cerca de 700 quilômetros antes de cair no mar do Japão, indicou o Estado-Maior Conjunto de Seul. Chico da Silva, que foi o aniversariante também, não é? Da semana. E muito homenageado. Muito homenageado. É preciso muito amor para suportar essa mulher. Tudo que ela vê numa vitrine ela quer. Tudo que ela quer tenho que dar sem reclamar, porque senão ela chora e diz que vai embora, oh, diz que vai embora, porque senão ela chora e diz que vai embora, oh, diz que vai embora. 8h08 em Manaus. Essa música que acaba de cantar o Chico da Silva na discografia foi gravada por grandes nomes também da música popular brasileira, Sambô, e nada mais, nada menos do que Dudu Nobre. Quem mais? Zeca Pagodinho. Só Zeca Pagodinho, um homem que só canta com orquestra. É por aí. Parabéns aí ao Jurandir, ao Adson, que trouxeram hoje o Chico da Silva, esse grande cantante, esse grande compositor, esse grande poeta paritinense. E vamos só os aplausos também, as pessoas que criticam também, a gente é bom sempre estar aqui para falar.
Ainda há pouco eu falei sobre cozinheira, enfermeira e lavadeira, e um ouvinte disse: Paulo, você quer mulher para ser lavadeira, cozinheira e enfermeira? Não, eu não quero nada. Eu não quero rigorosamente nada. Hoje eu não quero nada. E, aliás, eu nunca nem pensei nisso. E as pessoas falam porque elas querem falar. Eu não estou pensando nada, não disse. Eu falei aqui, mas não tem nada a ver. Referindo a tua mãe. Pois é, falei da minha mãe. Não falei da mãe de ninguém, não. Se eu vou falar, eu não posso falar da mãe de ninguém, eu tenho que falar da minha mãe. Pois é, como diria Roberto Costa, falei de mamãe, né? Falei de mamãe. Mas o nosso padre Charles também, de mamãe, né? O padre Charles hoje não veio, hoje não tivemos aqui, o Josué fez uma oração aqui para o Dia das Mães, e por sinal muito bonita. Josué, bom dia para ti. Nós estamos chegando ao final desta edição especial de domingo do Jornal da Manhã, a maior e melhor revista do rádio. Quem vai finalizar aqui com a equipe que trabalhou hoje é Adson Matos. A produção foi do filho da dona Benigna Costa, o Adson Matos. Ainda participaram desta edição o filho da dona Maria Raimunda Gomes Carvalho, o Ramonel Gomes, o filho da dona Maria Vieira Neves, Jurandir Vieira, o filho da dona Maria da Fé Xerer de Souza, o Josué Filho. Na operação de rádio nós tivemos o filho da dona Didi Costa Colete, o Chacal Colete, o filho da dona Maria da Conceição Bahia Salles, o Marcos Salles. Aqui do meu lado também o filho da dona Maria Tavares, o Hernandes Sampaio. A supervisão de operações foi do filho da dona Maria do Carmo França, o Carlos Luiz Silva. E a apresentação foi do filho da dona Almerinda Guerra Mintoso, o nosso Paulo Guerra. A todos o nosso bom dia, o nosso domingo, mais uma vez cumprimentando todas as mamães em todo o Amazonas, em Manaus e em todo o Brasil que acompanham a programação da Rádio Difusora através da Rede Mundial de Computadores e através também da nossa onda tropical. Difusora.